Então, boa tarde, gente. Estamos iniciando mais uma aula do curso de Excel para análise de dados. Hoje a gente vai falar de tabela dinâmica, tá? Então, eu trago aqui um conjunto de dados, né? Faz de conta que eu estou com esses dados aqui em Excel. Veja que esses dados, pessoal, eu gosto sempre nessas aulas ao vivo, trazer esses conteúdos de forma dinâmica, que eu digo em outro contexto, não no contexto do assunto hoje, porque a gente vai aprendendo coisas que a gente já viu, eu vou falando mesmo como se fosse uma atividade prática, né? Uma realidade, não aquela coisinha onde está tudo bonitinho lá, a aula toda preparada, mas de fato essas aulas ao vivo é para mesmo que como se você estivesse trabalhando na prática. Eu trago os dados aqui no formato de Excel. Certo? Está aqui esse conjunto de dados. Eu vou até salvar ele aqui numa pasta minha. Planilhas de aula, vou chamar aqui. Chamei. Está aqui o arquivo. Formatozinho. Está aqui. Planilha, né? Se eu quiser ver as propriedades do arquivo, está aqui. O arquivo é do tipo XLSX. Isso é um arquivo de planilhas eletrônicas de Excel. Mas você pode ter dados de diversas formas diferentes. Só por curiosidade, eu vou pegar esses dados aqui e colocar ele aqui. Ó, dei um Ctrl T. Né? Depois dei um Ctrl C. Colei aqui, vou colar aqui no bloco de notas. Tá aqui os dados, os mesmos dados aqui no bloco de notas. Certo? Se ele não travar, se ele não travar, ele estava travando ali o. Travando. Oi, volta. Estão aqui os dados, ok? Posso aumentar e diminuir. O Excel parece que estava travando. Não, travou não. Então eu posso chegar aqui e aumentar a fonte dele só para vocês. Né? Como tem muitos dados, ele está demorando um pouquinho. Estou diminuindo agora. Mas se você observar, esses dados aqui, eles estão estruturados. Né? Ou seja, eles estão organizados em linhas e colunas. Está diminuindo, tá, gente? Antes que ele trave. Ele está organizado em linhas e colunas, onde cada coluna é uma característica do conjunto de dados. E cada linha é um exemplo, é um registro. Né? A depender do que você está falando, você chama isso de exemplo de registro. É uma ocorrência, né? Então, lembre que o curso não é só Excel em si, mas a gente fala de um pouco de como analisar dados, né? Uma noção mesmo. Então, eu vou diminuindo aqui. Se você observar, ó, cada linha é separada, né, por um Enter. Um Enter. Né? Cada linha é separada por um Enter. O arquivo é um pouco grande, ele demora um pouquinho. E cada coluna, ele tem um espaçamento aqui, que é uma tabulação. Veja, eu tirei a tabulação, é o tab. Se eu der um espaço, ele não fica igual aqui, ó. Se eu der um tab, né, essa separação está sendo por tabulação. Mas ela poderia ser por quê? Por ponto e vírgula. Ela poderia ser assim também, ó. Por ponto e vírgula, ó. Aqui eu tenho um espaço. Ele vai entender que a palavra espaço inteiro
estará dentro, é um conteúdo só, é uma informação só. Né? Não é uma informação espaço e outra informação inteiro. Eu poderia ter feito isso também. Ó. E aqui seria assim, ó, ponto e vírgula, para separar cada elemento. Aqui não é um tab, aqui é um espaço. Certo? Ó, aqui teria que estar assim, ó. Olha, certo? Aqui teria que estar assim. Mas eu não vou salvar esse arquivo. Não vou salvar. Foi colocado uma tabulação ali. Né? Faz de conta que eu não tenho esse arquivo em Excel, tá, gente? Vou dar um Ctrl Home para ir para o início. Ctrl T, Ctrl C. Vou aqui abrir outro bloco de notas. E dar um Ctrl V. Eu vou salvar esses dados aqui no mesmo canto. Aqui. Quando eu salvo ele, por padrão, eu estou salvando ele aqui como um arquivo de texto. Tudo bem. Eu vou botar aqui dados, underline, hospedagens. Certo? Dados hospedagens. Então eu fecho, eu venho aqui, ó. Ele está aqui como um arquivo, um documento de texto. Mas é um conjunto de dados, igual a esse aqui. Se você observar, esse arquivo no Excel, ele tem 1271 KB, ou seja, ele tem mais de 1 mega. Enquanto esse arquivo aqui, com o mesmo conjunto de dados, tem 3 KB. Então, você consegue... Ah, desculpa, eu errei. É roteiro de aulas não, é dados hospedagem, né? Enquanto esse aqui tem 1726 KB. Ou seja, eu não estou aqui querendo comparar tipo de tamanho, nem tamanho de arquivos, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o conteúdo que tem aqui é o mesmo conteúdo que tem aqui, né? Por uma questão aí do gerenciamento do sistema operacional, aqui pelo software que abre aqui ficou maior. Quando eu abro dessa forma, né? Alguém? Tá bom? Quando eu abro dessa forma. Dele, tá aqui. Né? E aí a pergunta, se a aula já foi dada, esse conteúdo já foi falado, como é que eu faço para pegar esses dados e jogar lá no Excel? Então vamos lá. Eu tenho um arquivo do Excel aqui que tem uma planilha com esses dados. Arquivos do Excel, você pode ter várias planilhas. Né? Eu tenho uma aqui que eu chamei de planilha 1. Eu vou chamar dados, underline, hospedagens. É o nome dessa planilha aqui, mas eu posso criar uma nova. Tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Eu vou importar aqueles dados que eu já tenho lá. Eu venho aqui em dados, e aí a importância, volta aqui, né? Dessas aulas iniciais aqui, tá, gente? Repito mais uma vez, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, precisam estar completamente estudadas e compreendidas por vocês. Porque senão vocês não vão compreender o restante do curso. Porque eu vou passar, eu estou indo devagar aqui, mas o normal era que eu já fosse mostrando a vocês, sabendo que você já tem que saber o que eu estou fazendo. Porque isso está explicado até aqui às 6. Aí tem os exercícios de fixação, tem as aulas ao vivo, que a gente sempre, né? A aula 6 ao vivo aqui eu revisava quase tudo, ia fazendo aquele... Mas o conteúdo aqui, ó, essas 6 aulas de Excel básico, vocês têm que ter. Né? É tanto que dá certo, vocês só vão ter aula ao vivo e atividade. Aula ao vivo, 2 atividades. Aula ao vivo, 1 atividade. Aula ao vivo, 1 atividade. Semana 10, que é essa, que no caso a gente atrasou uma,
Aula ao vivo e uma atividade. Então, isso que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Não é assunto novo. Até agora não tem nenhum assunto novo. Só para vocês terem noção disso. Então, eu venho aqui e venho obter esses dados. E eu quero obter esses dados de onde? Eu quero obter um conjunto de dados de onde? Digamos que eu não estou nem com esse Excel. Eu vou abrir um novo Excel aqui, um novo. Não tenho nada. Estou vendo dados, obter dados de um arquivo. Esse arquivo está onde? Esse arquivo está num texto, um arquivo texto. Ou um arquivo que ele chama de CSV, que significa Common Separate Values, valores separados por vírgula. Naquele nosso caso, os valores não estão separados por vírgula, estão separados por tabulação. Mas poderia também ser um arquivo CSV, tá? Então eu venho aqui, produção de conteúdo, Excel, planilha de aula, e tá onde o arquivo está aqui, né? Estou procurando arquivos texto. Onde é que está aquele arquivo? Dentro de planilha de aula. Documento de texto, dados hospedagens. Cadê ele? Está aqui. Então, esses dados estão aqui, ó, porque eu estou procurando um arquivo de texto. Certo? Vou tentar importar. Quando eu tento importar, o Excel ele tenta transformar esses dados para mim. Ele já entendeu que existe uma tabulação separando as colunas. Certo? E ele já disse, ó, os dados estão assim, ó. É isso que você quer? Se é, carregue. Se não, você viria em transformar dados, que não é o conteúdo do momento. Então, eu vou carregar. Quando eu carrego, esses dados vão aparecer para mim aqui em uma nova planilha que ele criou. Veja que eu existia a planilha 1, mas ele cria uma nova. Veja que é bem semelhante ao que eu tenho aqui. Qual é a grande diferença? Isso aqui não é uma tabela. Isso aqui é um conjunto de valores no intervalo de dados. É tanto que, quando eu clico aqui em cima, nenhum menu de tabela aparece aqui. Já esse aqui é uma tabela. Quando eu clico aqui, aparece ó, design de tabela e consulta. Então o Excel ele cria automaticamente uma tabela com esses dados. Certo? Que é diferente de um conjunto de dados. Certo? Quando ele cria uma tabela, é um conceito que o Excel cria aqui. Para quem já trabalhou com banco de dados, fica até mais fácil de entender. Ele cria um conceito de uma tabela de dados, de registros, onde você pode adicionar colunas ou linhas, registros nessa tabela. Então, por exemplo, se eu estou aqui e quero adicionar uma coluna nessa tabela, por exemplo, eu chego aqui e quero colocar uma coluna nova. Eu tenho o ID do host, né, o bairro e tal. A gente tem que compreender os dados, né, que já eu vou falar disso. Eu vou botar aqui uma coluna nova, digamos... número de quartos, valor da diária. Deixa eu ver. Vamos botar aqui. Ali está o bairro. Eu poderia dizer assim. Apartamento. Número de avaliações, valor da diária. Pronto. Vamos criar um campo calculado aqui. Diária por pessoa. Diária pessoa. Ele criou uma coluna aqui nessa tabela. Aqui, se eu botar isso, funciona do mesmo jeito. Diária pessoa. Valor normal, mas ele criou uma coluna. Veja que existe uma tabela. Onde você pode dar nome à sua tabela. Onde você pode resumir essa tabela com tabela dinâmica, que é o que a gente vai fazer muito hoje. Onde você pode remover dados duplicados.
Eu quero remover dados que sejam idênticos. Deixa eu ver se ele acha algum aqui. Nenhum valor está duplicado. Veja que aqui eu não... Se eu quiser fazer coisa do tipo, parecida, eu teria que selecionar todos os dados, vir em dados, por exemplo, e tentar remover duplicados. Ele vai também dizer que não existe. Depende de como você quer trabalhar. Uma grande vantagem de trabalhar com tabelas é, por exemplo, que você pode nomear essa tabela. Por exemplo, eu chamei ela aqui de dados hospedagens. Certo? Então, quando eu quero me referir a esses dados aqui, em qualquer lugar dessa planilha, ou de outra planilha, eu posso me referir como dados hospedagens. Aqui não. Aqui eu teria que nomear esse intervalo, eu teria que fazer isso. Seleciono todo mundo, certo? Posso chegar aqui e dar um nome, clicando aqui, primeira aula eu falei isso, chamar isso de dados, underline, hospedagens. Ok. Então, quando eu seleciono tudo, eu não tenho mais uma seleção de A1 até J30.476 dados. Eu não tenho essa seleção aqui. Eu tenho um nome. E esse nome eu posso dar a qualquer um. Por exemplo, eu posso clicar nessa coluna aqui ou nessa e dar um nome a essa coluna aqui. Esses dados aqui, né? Não a coluna, a todos os dados. Chamar esses dados da coluna host ID de host ID, por exemplo. Então, tudo isso aqui é host ID. Inclusive, o que não está selecionado, né? Inclusive, o que não está selecionado. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma média, aqui eu vou chamar de notas. Por exemplo, selecionar toda essa coluna, todos esses dados eu vou chamar de notas. Chamei de notas. Então, se, por exemplo, eu quiser aqui calcular média, por exemplo, das notas, como é que eu faria isso? Muito fácil. Igual média, né? Aí eu iria dizer de H2, aí iria puxar, né? Fazer isso aqui tudinho, até até H3476. Pronto. Ele fez aqui, pronto. 3476. Isso é a média. Eu teria que usar essa forma. E se eu fizesse igual média a parênteses notas. Tá aí, ó, já apareceu para mim, inclusive, aqui. Foi o que aconteceu aí. O que é que deu diferente? Notas. Esse cara aqui, ó, H2 até H30. Quem é notas? Notas é toda essa coluna aqui. Certo? Notas é toda essa coluna aqui. Esse conjunto de dados aqui, eu vou apagar para vocês não. Esse conjunto de dados aqui, eu estou colocando até 3476. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, pessoal, que quando eu uso uma tabela, por exemplo, e eu calculo, por exemplo, igual, média, mesma coisa, né? Média, daqui, não, eu errei, né? Deixa eu só ajustar depois ali a fórmula, tá? Mas é I2 até I3476. 91, né? Ali tá errado, né? O outro. Depois eu ajudo. Média. Média das notas. Ali o TH, né? Mas a questão não é essa. O que é que eu quero mostrar para vocês?
Se eu adicionar um registro aqui, ó, eu só dou um tab, ele adicionou um registro. Por exemplo, eu vou botar aqui 30, 476, vou botar aqui no Queens, mas vou botar a nota aqui 100. Diária não. Então a nota aqui 100. Se você olhar para essa fórmula aqui, ó, ela já foi automaticamente, se você estiver conseguindo enxergar, atualizada. Ela virou 3477. Enquanto essa daqui, que é H, aqui é I, né? Desculpa. Enquanto essa daqui está 3476. Se eu chegar aqui e fizer isso, ó, perceba, fazer a mesma coisa que eu fiz lá. 3476, Queens, tal, tem uma nota 100 aqui. Subir lá. A fórmula aqui está como? Até 3476, ela não muda. Certo? 91,9932. Aqui mudou. 91,99,359, né? Ela já mudou. Por quê? Automaticamente, quando você mandou calcular a média dos dados de I2 até I3476, que é aqui, ó, não olha para esse número não, para não confundir, tá? Essa célula aqui. Quando você adicionou um registro na tabela, ele já reconhece que ali você está trabalhando com tabela. Se eu colocar um valor aqui, ó, ele já adiciona um registro na tabela. E aquela fórmula lá, se você olhar, já virou 3478. Isso é uma tabela. Então, entre essas, existem outras vantagens de se trabalhar com tabela. Tem algumas questões que tem que ter cuidado também. Tá? Então, eu vou fazer com as duas tabelas, criar tabelas dinâmicas das duas formas. Né? E o que é uma tabela dinâmica? Antes de tudo, eu vou olhar para esses dados e entender eles. Vocês precisam entender o conjunto de dados que vocês estão trabalhando. Né? Normalmente vocês entendem, né? Porque são coisas que vocês trabalham. Vocês estão aí, né? Então veja. O que é o host ID? Vamos para cá, vamos para essa. É uma identificação do host, do cara que hospeda, que cadastrou o apartamento dele, certo? Aí você olha para esse cara que diz host desde, aí um número. Primeira coisa, por quê? No Excel, datas são transformadas em números. E para você converter isso, você precisa selecionar todo o conjunto de dados. No caso, eu vou desselecionar só o cabeçalho, vir aqui e botar que eu quero como uma data abreviada. Aí ele volta a ser uma data. Primeiro tratamento básico. O bairro do apartamento da pessoa. O tipo, na verdade, o bairro do imóvel. Né? O tipo, se é um apartment, se é um house, se é other. O tipo de oferta. Se o cara aluga o espaço inteiro, se é um quarto privado. O número de quartos. E aí, uma questão, né? Quando um quarto é privado, né? Eu posso ter mais de um quarto? Pode. O cara tem uma casa, sei lá, e aluga naquele mesmo ambiente quartos privados. E ele tem 3 quartos ali. Ó. E ele pode ter também um espaço inteiro, que o cara aluga o espaço todo e ele tem os mesmos 3 quartos. Entendeu? O número de avaliações, ou seja, quantas avaliações aquele apartamento, aquele imóvel já teve. O valor da diária, aqui deve ser um valor médio, né? Talvez um valor médio. Ou um valor que ele cadastre lá, como o valor da diária mesmo, que tem um campo. Por mais que a pessoa possa modificar. Mas é um valor padrão, que isso é do Airbnb, tá, gente? Para quem não conhece, o Airbnb é uma plataforma de aluguéis por temporada. Uma nota, veja,
uma coisa que você já tem que verificar. Se ele não tem avaliação, ele não pode ter nota. Né? E a gente inventou essa criação aqui, né? E essas notas aqui, por exemplo, ele tem 39 avaliações, mas a média dele é essa, né? A nota média dele é essa. Aí eu digo, tem 39 avaliações. Eu digo, quanto seria uma diária por pessoa nesse lugar? Bem, se eu considerar que um quarto, por padrão, teria espaço para 2 pessoas, e esse lugar tem 3 quartos, é só eu perguntar, né? Dividir esse valor por esse multiplicado por 2. Como é que eu faço isso? Igual isso dividido por quem? Vou abrir um parênteses aqui para melhorar. Por isso, né? Vezes 2, que eu vou considerar que cabe 2 pessoas no quarto. Então, esse valor seria R$33 por pessoa. Esse cara aqui é em dólar? É em real? Né? Provavelmente, vamos considerar que seja em real. Então, eu vou marcar todo mundo, tiro só esse. Posso colocar como moeda, posso colocar como valor contável. Eu prefiro colocar como moeda. Então, aí está como moeda. Mesma coisa aqui, a diária por pessoa, vem aqui, moeda. Certo? Então, eu tenho essa diária pessoa aqui, que seria só para mostrar para vocês um valor calculado. E que eu, para calcular para todos os demais, eu posso arrastar, né? Eita, imagine arrastar 30 mil, isso aqui. Mas eu posso dar um Ctrl C, aí é o macete. Ctrl Shift para baixo, pego tudo. Ctrl Shift para cima, posso ir assim, certo? Como eu quero já para todo mundo, né, e o total de linhas no Excel, eu vou dar um Ctrl V aqui. Ele já calculou para mim, né? E se você olhar lá embaixo, ele vai dar um erro, né, de divisão por zero. Por quê? Porque você não pode dividir nada por zero, né? E a gente vai ter esse problema aqui. No 30 mil. Aqui, ó. Quando o senhor fez a primeira célula lá, para copiar a fórmula para todas as 30 mil, eu posso dar só 2 cliques e ela descer? Ela vai ou não? Tem sempre que fazer esse Ctrl Shift para baixo. Calma lá, eu vou chegar lá. 30 mil. Só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Pronto. Qual é o problema? É que ele está multiplicando esse valor aqui, ó, F30477, que é um zero, por 2, está dando 0 e eu estou dividindo por 0, né? Então já está vendo uma bronca, coisa. Mas vamos lá. Vou dar Ctrl Z e vou para a sua dúvida. Quando o quê? Ctrl C. Eu fiz... Não, estava sem essa... Estava só lá. Pronto, assim. Aí eu coloquei aí... Se eu der 2 cliques, eu vou editar a forma. Eu dei 2 cliques ali. Aí ele desceu onde tinha fórmula. Aqui. Aí ele desceu. Desce onde tem fórmula. Ok. Mas sai certo, né? Também? Sai. Porque foi errado que eu cliquei, e aí desceu, porque eu sei que deu certo. É porque eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Porque aqui já... Aqui ainda deu erro porque eu botei essa linha, né? E tinha valores aqui, ele considerou, né? Eu vou até tirar. O que eu queria mostrar pra vocês era aquela divisão por zero, né? Porque desse jeito aqui não ia dar o erro, né? Que às vezes a gente tem que ter cuidado. Numa tabela, um outro detalhe de tabela também é a questão da consulta. Porque, na verdade, como a gente importou aqueles dados, eu já falei disso, né? Isso, na verdade, é uma consulta aos dados que estão aqui, ó. Dados hospedagem. Certo? Se eu alterar isso aqui, esse dado aqui, para 0, salvar esse arquivo,
esse camarada aqui é uma consulta àqueles dados. Quando eu atualizo essa consulta, olha o que aconteceu aqui. Virou 0. Porque, na verdade, onde está a origem dos dados? Está aqui, ó. Desculpa, está aqui, ó. Vou voltar a ser um 1 aqui, certo? Salvei. Vou até fechar. Vou vir aqui, ó. Quando eu clico, eu tenho uma opção aqui de atualizar esses dados. Na verdade, ele vai voltar a ser 1, tá vendo? Porque esses dados é uma consulta àqueles dados originais lá que estão no texto. O Excel está consultando aqueles valores. Por isso que toda vez que eu atualizo, ele atualiza. Tá? Então, como isso é uma consulta, se eu clicar 2 vezes aqui, a gente vai trabalhar com a outra ferramenta dentro do Excel, que se chama Power Query, que não cabe aqui no momento da aula, mas eu estou só mostrando a vocês e que a gente pode fazer muita coisa aqui dentro também. Eu vou só fechar, certo? E fechar essa aba de consulta. Só para que vocês saibam, quando você tem uma tabela que você importou em uma consulta. Veja que é bem diferente disso que eu vou fazer agora. Ó. Seleciono todo mundo e mando inserir tabela. E digo que agora eu tenho uma tabela aqui, nesses dados, e que agora eu vou chamar essa tabela de dados, underline, hospedagem. Ah, até já existe, né? Ele tá aqui no... Chamar só de dados. Pronto. Tá? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Isso agora é uma tabela. Mas não é uma tabela que está consultando dados externos. É tanto que você nem aparece aqui, ó, a opção de consulta que aparece aqui, ó. Tá? Ambos são tabelas agora. Isso é uma tabela. Tudo aquilo que eu fiz nessa de... adicionou um registro aqui, por exemplo. Ele vai atualizar na fórmula. Se você adicionar um registro aqui. Certo? É tanto que ele já atualiza até também a fórmula. Dá até o erro de divisão por 0. Só que esse aqui, qual é a diferença desses dados aqui? Esses dados aqui estão consultando aqueles dados do texto. É tanto que você tem que ter também cuidado com isso quando você importa. Foi o caso aqui desse segundo exemplo. Por quê? Porque lá, toda vez que eu atualizo, isso aqui vai pegar valores que são números. O que tu está atualizando aqui não são os dados originais. O que tu está atualizando aqui é uma consulta aos dados originais. Então tem que ter muito cuidado quando você importa. Desculpa, aqui não. Esse aqui é o outro, né? Aqui já veio certinho. Você tem que ter muito cuidado aqui quando você importa esses dados externos. Certo? Toda vez que você atualizar aqui, ele vai atualizar de acordo com o que tem lá. Compreender o que é a tabela, diferente do intervalo de dados, eu posso voltar a transformar isso aqui, ó, Ctrl T, eu venho aqui em Design de Tabelas e converto em um intervalo. Já fiz isso várias vezes aqui, ó. Por mais que ele esteja azulzinho, bonitinho, mas agora é um intervalo de dados normais. Tá? Você pode trabalhar com tabela, com intervalo de dados, vai depender da sua necessidade. Em geral, trabalhar com tabelas hoje é bem melhor. Já é um recurso antigo do Excel, né? Mesmo num curso básico, você tem que falar desse aqui. Mas pronto, então vamos entrar agora de fato. Eu vou criar tabelas dinâmicas a partir desse intervalo de dados e vou criar tabelas dinâmicas a partir dessa tabela aqui. Então, uma tabela dinâmica, você tem que dizer, ó, se eu simplesmente chegar aqui e disser, eu quero inserir, não mais uma tabela, mas uma tabela dinâmica. Opa. Ó. Então,
Então, o que é que uma tabela dinâmica vai fazer? Ela vai simplesmente organizar, como está o próprio nome dizendo, e resumir dados que você tem aí, complexos, certo? Em uma tabela dinâmica. Beleza? Você resume esses dados que você tem de diversas maneiras. Depende do que você quer. A questão aqui não é, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? E aí eu pergunto a vocês agora. Diante desses dados, o que é que vocês gostariam de saber? Imagina que vocês têm esses dados na mão e gostariam de responder uma pergunta. Por exemplo, pessoal, como é que eu faço para saber a média de preço dos bairros das hospedagens em Manhattan, das hospedagens em Brooklyn? Ou quais são as hospedagens mais... Os cadastros antigos têm avaliações melhores do que cadastros mais recentes? Perguntas que você, de acordo com a sua necessidade, vai resolver, vai tentar responder. E eu pergunto, alguém tem alguma sugestão? Hein? Alguém tem alguma sugestão do que gostaria de saber? Será que vende mais ele inteiro? Tu acredita que meu carregadorzinho aqui caiu, viu? Quando tu tava falando, parou. Mas eu entendi sua pergunta. Se conseguir escrever, a partir de agora, se vocês conseguirem escrever, melhor, tá? Pra não precisar ir buscar ali a fonte dele. Mas eu entendi. Você quis dizer, será que vende mais quarto inteiro? Ou melhor dizer, né? Será que as avaliações são melhores em espaços inteiros ou quartos privados, né? Eu acho que é isso. Como é que a gente faria isso? Então vamos lá. Inserir uma tabela dinâmica, ele vai me perguntar se eu quero dessa tabela de um intervalo, né? Eu vou voltar para cá. Da tabela, aqui eu não tenho uma tabela, aqui eu tenho um intervalo de dados. Ele me pergunta, você quer inserir de uma tabela de um intervalo ou você quer inserir de fonte de dados externas? Né? Por exemplo, eu poderia escolher aqui uma conexão, né, com um arquivo que é aquele próprio arquivo lá do bloco de notas. Certo? Mas eu vou da própria tabela ou intervalo. E ele já disse aqui a mim, ó, tu quer pegar isso aqui, eu vou até copiar. Tu quer pegar isso aqui? O que é isso aqui que ele mandou para mim? Dados hospedagens é o nome da planilha. Exclamação, a sintaxe utilizada para separar a planilha, o nome da planilha do intervalo. Qual intervalo é esse? A1, congelado, né, como a gente aprendeu, referências absolutas, até J30476. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Onde você quer criar uma tabela dinâmica? Numa nova planilha. Pronto. Ele não mostra nada, mas ele cria um campo aqui. E a partir de agora, toda vez que eu clico aqui em cima dessa área, eu vou poder criar relatórios baseados nesses dados aqui. Sem fazer uma fórmula. Criar dinamicamente. Então, eu tenho um tipo de oferta, não é isso? E eu tenho uma média. Então, basicamente, o que é que eu queria? Eu queria ver isso aqui, né? Ó, espaço inteiro, quarto privado e média. Eu queria um resultado que fosse mais ou menos isso, né? Espaço inteiro, quarto privado, né? E aqui do lado, tipo oferta, né? Tipo de oferta. E aqui do lado eu queria o quê? Acho que eu gostaria mais ou menos disso, né? Ó, a média. O espaço inteiro tem uma média de 93. E o quarto privado tem uma média de 80. Avaliação, notas. É mais ou menos isso que eu quero, né? Nessa estrutura. Não é isso que a gente quer?
Então eu venho aqui, clico aqui em cima, ó. O que é que eu quero nas linhas? As ofertas. É tanto que quando eu clico aqui, ó, linhas, você tem 4 quadrantes. O que é que eu vou querer aqui nas linhas? Os tipos de oferta. Espaço inteiro, quarto privado. E tem outro, né? Se eu clicar aqui em filtros, para filtrar, quando eu clico na opção de filtro aqui, ele já me diz os que eu tenho. Espaço inteiro, quarto compartilhado e quarto privado. As opções que eu tenho. Vou desmarcar filtro. Vou até botar aqui, ó. Tabela dinâmica, o nome dessa planilha. Eu clico aqui, vai aparecer minha caixinha. Então, o que é que eu quero nas linhas? Nas linhas eu quero tipo de oferta. Eu já arrastei para cá, ele marcou. Olha o que ele fez para mim. Tipo de oferta. Eu vou até chamar isso aqui de quê? De tipo de oferta. E o que a gente quer aqui como resposta para cada linha dessa agrupada? Né? Eu poderia dizer o que é que eu quero na coluna. Linhas e colunas. Bem, eu poderia dizer que eu quero na coluna as notas. Ah, mas não é coluna assim? Não é isso, né, Tiago? Pela lógica que você falou, o que eu quero na coluna são todas as notas. Então, ele vai botar em cada coluna uma nota. Não é isso que eu quero. Se não é isso, você desmarca essa opção aqui. Ou você pode vir aqui, ó, clica e remove. Não tem problema. Né? Clique em cima dos dados novamente, porque o que você quer, na verdade, é os valores desses caras aqui agrupados. Mas os valores de quem? Das notas. Então, eu arrasto valores para cá. Eita, que diabo é isso aqui? 101.191.753. Não é isso que eu quero. Ele está agrupando valores de quarto privado em relação a notas. De espaço inteiro em relação a notas. E de quarto compartilhado em relação às notas. Mas o que é que ele está fazendo aqui? Aí você tem que olhar, ó. Ele está somando as notas. Você não quer somar essas notas, você quer uma média dessas notas. Então você vai vir aqui, vai configurar o campo e vai escolher média. E vai dar um OK. Aí ele já trouxe para mim as médias para cada um. E eu posso ainda selecionar esse cara, só os 3 mesmo, e tirar essas casas decimais todas. E observar que as médias das avaliações são até parecidas, né? O espaço inteiro tem uma média melhor, o quarto privado também, o quarto compartilhado geralmente vai ter uma média mais baixa, porque vai ter problema, né? Você vai ter problema com o cara que está lá e aí vai botar culpa na hospedagem, tudo. Não posso dizer que isso aqui é significativamente diferente, porque tem que fazer teste estatístico para isso. Mas, matematicamente, numericamente, a média do espaço inteiro, né, normalmente tem uma média melhor. Então, eu resolvi o meu problema. E aí eu tenho um detalhe. Se eu alterar, por exemplo, eu vou botar um 0 aqui para essa nota aqui de quarto privado. Tem um 0. Quarto privado estava 91.33, não é isso? Ó, vou voltar. 91.33. Se eu botar um 0 aqui, ele deveria alterar aqui. E ele vai alterar aqui. Quando você atualizar esses dados. Então tá aqui, ó. Atualizar. Quando eu clico em cima da tabela dinâmica, clico fora, clico dentro. Aparece o menu. Clico fora, clico dentro, aparece o menu. E eu mando atualizar. Ele caiu um pouquinho, ó, caiu para 91,32. O
Porque de fato, né, uma nota só dentro de tantas notas, né? Eu posso voltar aqui para 96. Ele vai, como eu dei Ctrl Z, ele já atualizou. Se eu quiser criar aqui ao lado outras informações, por exemplo, quanto será que custa a média de diárias de um quarto, de tudo mais? Eu pego aqui a diária, né, que é o valor da diária, e jogo aqui, ó. Mas eu não quero a soma, eu quero a média. Clico aqui, configuro, ponho média, dou OK. Então, em geral, quando eu alugo um espaço inteiro, eu alugo, em média, por R$ 220,80. Enquanto, quando eu alugo um quarto compartilhado, eu alugo por R$ 80. E um quarto privado, por 91. Né? Você tendo essa informação, você já vê que, pelo menos, ao meu ver, não vale a pena você alugar quarto compartilhado. Né? Você divide seu quarto com uma pessoa que você não conhece, por causa de, em média, R$ 10 de diferença. Diferença do espaço inteiro, que normalmente tem um valor mais alto. Certo? Você pode vir aqui e marcar com moeda. E aí você pode continuar a sua brincadeira. Você pode dizer, Tiago, mas eu tenho outra informação, que é o tipo de propriedade, o bairro. Vamos olhar para o bairro? Como é que eu faço para ver essa informação aqui para o bairro? Eu quero que na linha apareçam os bairros, não é isso? Então eu venho para o bairro, arrasto para a linha, abaixo de tipo de oferta, porque automaticamente ele já vai me dar o quê? Todas as médias, certo? De espaço inteiro no bairro de Bronx. Então, se você olhar, o bairro não está tanto diferença de valores. Né? Olha, o bairro aqui, ó, de quarto privado, não saiu nem do 91. Não é isso? Mesmo você atualizar os dados, você pode atualizar com o botão direito também do mouse. Certo? Com o botão direito do mouse aqui, você pode modificar a aparência desses dados. Por exemplo, aqui eu estou mostrando a média da diária. Aqui eu estou mostrando a média das notas, do valor da diária. Mas se você olhar, por exemplo, as avaliações não mudam tanto. Mas se você olhar os valores, apesar da média de um quarto inteiro ser 220, você vê que Manhattan não, né? Que a ilha, né, de Staten Island tem um valor médio de 295, enquanto que no Queens você paga 149. Então você já vê que esse valor médio aqui é um valor médio que não me dá muita informação. Eu dizer que em média meu quarto inteiro custa R$220, não é um valor muito interessante. Por quê? Porque você chega no Island e vai encontrar valores lá de, em média, 295. Você chega em Queens. Então, essa divisão aqui por baixo já te deu uma informação melhor e visualmente agradável. Né? Você consegue visualizar isso aí. E isso vai te dar margem para mais informações. Por exemplo, eu posso achar que o fato de a propriedade ser um apartamento ou uma casa também pode me dar informações diferentes. Então eu posso chegar aqui no tipo de propriedade e adicionar aqui casa, apartamento, townhouse. O que é que eu tenho que começar a ter cuidado? Eu tenho que começar a ter cuidado para não poluir muito a minha informação. Vai depender do que eu quero responder. Para mim mesmo ou para um gestor, o que é que seja. Né? Veja que eu resumi tudo isso aqui com tabelas dinâmicas sem realizar uma fórmula. Ah, professor, eu não preciso mais saber de fórmula do Excel, não. Errado. Você tem que saber trabalhar com os recursos básicos do Excel. Você precisa trabalhar com tabela dinâmica, aprender. E você precisa saber trabalhar com fórmulas. Porque é no dia a dia, na prática, que você vai ter
esse aprendizado, né? É como eu disse a vocês, a gente vai ter aí mais aulas durante o mês de junho, provavelmente vamos entrar em julho, certo? Com mais aulas que eu vou trazer práticas para mostrar para vocês aqui o que pode ser feito, né? Por exemplo, eu não gostei de dividir isso aqui pelo tipo de propriedade. Eu vou desmarcar, eu vou remover esse campo daqui da linha, né? Aqui eu estou tendo uma boa visão, né? E eu posso continuar. Eu posso, por exemplo, ver que esse imóvel aqui, ó, quantas avaliações eu tive desse imóvel? 39, né? Será que o número de avaliações e a nota, será que existe alguma relação, né? Eu posso analisar isso. Será que eu consigo correlacionar notas altas com muitas avaliações? Por exemplo, eu vejo aqui 100 e 100, mas são poucas avaliações. Quando eu vejo 120, né, eu já caio a média, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, verificar uma outra tabela dinâmica, eu posso chegar aqui e inserir tabela dinâmica, de onde ele está me perguntando. Eu vou clicar aqui, ó, e vou procurar esses dados aqui. Itinerário para onde? Tá? Ctrl T. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Desculpa. Sobre dar. Para. Deixa eu cancelar aqui. Bom, esse conjunto de dados aqui, ele chama-se dados hospedagens. Eu vou dar um Ctrl C. Eu posso chegar aqui, ó, inserir tabela dinâmica daqui mesmo, colocar dados hospedagens e dar um OK, né? E ela vai fazer uma tabela dinâmica do mesmo conjunto de dados. Mas eu posso, por exemplo, fazer, será que eu mostrar todas as notas que eu tenho e todas as quantidades de avaliações, será que vai me dar alguma relação? Eu posso se eu jogar todas essas notas aqui, ó, eu tenho notas que vai de 20 até 100, né? Notas. Será que eu consigo? E número de avaliações. Eu colocar aqui, ó. Então, por exemplo, será que existe uma relação? Se eu consigo... Aqui eu tenho uma soma, né? Eu teria que botar o que aqui? Contagem. Vamos botar aqui... Não vai dar no mesmo no final. Eu vou botar a soma mesmo. Ele vai somar... ele vai, por exemplo, notas 20. Quem deu nota 20? Deixa eu ver aqui. A gente vai, como é que a gente acha aqui? Dados, filtro, pessoas que deram nota 20. Ó, deram nota 20. Tá vendo? Essa galera aqui todinha deu 20, deu nota baixa. Esse apartamento que teve uma nota 20, teve uma avaliação só, duas avaliações, né? Essa nota 20 aqui foi dada a esse apartamento que teve duas. No total ele teve 39 avaliações, né? 39, desculpa. São 39 imóveis, mas são 56 avaliações. Eu vou tirar esse filtro. De fato, é o número de avaliações que eu quero. Avaliação baixa, né? O 100, ó, tem até muitas avaliações aqui, esse, né? Então eu poderia fazer aqui uma análise para também procurar saber se existe relação com essas avaliações, né? Ou seja, eu ter notas baixas, quantas avaliações? Nota baixa. Será que nota baixa, normalmente quando eu ainda tenho pouca avaliação, né? Quando eu tenho muita avaliação, se eu atualizar aqui, ou se eu quiser, por exemplo, mostrar os valores, posso mudar aqui, tá? Como contagem, como resumir valores como média. Vai depender do que você quer fazer, certo? Posso formar tudo em números, eu posso trazer esse aqui como número.
aqui eu vou voltar para ser soma. Não necessariamente eu tenho que vir aqui, tá? São recursos que você vai aprendendo com o uso, tá? Dentro dessa mesma opção aqui, eu tenho ainda a opção de tabela dinâmica, né? Que você pode depois, com o uso, navegar por aqui para ter um pouco mais de conhecimento, mas por enquanto eu recomendo que você domine esse conceito básico, né? Por exemplo, rodar esse aqui, ó, deixei ele atualizado por valores. Então, se você observar, eu vou tirar esse formatar números, formatar células, vou deixar sem casas decimais. Já geral mesmo, tá? E se você observar, ó, quem tem muita avaliação navega ali entre 90 e 95, né? Acima do 90. É isso? Quem tem muita avaliação. Professor, não é isso que eu quero não tem nada a ver, não tem problema. Desfaz, tira esse número de avaliações aqui, tira o número a média da nota e você continua tendo uma outra tabela dinâmica aqui, a partir daquele conjunto de dados. Você pode também excluir essa tabela dinâmica daqui, certo? Não é só fechar. Você pode selecionar tudo, excluir, tá bom? E você pode continuar com essa daqui. Aí você clica aqui, ó, gente, cadê o campo? Pode acontecer isso, atenção, clica em análise de tabela dinâmica e pede para mostrar a lista de campos. Tá ali, ó, tudo bonitinho. Eu posso continuar aqui, eu quero saber não só média diária e média da nota, mas eu quero ver a questão de datas, né? Eu vou vir aqui, posso selecionar, vir aqui inserir tabela dinâmica, ele mesmo vai pegar, ó, dados, hospedagens, ok, ele vai criar uma nova planilha aqui, certo? Numa nova planilha. Dinâmica. Tá 2 aqui, tá? Então, quando eu clico aqui, eu posso, por exemplo, ver, eu quero ver nas linhas por ano, por data. Olha o que ele faz. Ele já quebrou aqui, ó, em ano, trimestre, mês e a data. E aí é você que vai dizer o que você quer. Eu não quero ver a data, não. A data é muito granulado, né? É um grão muito pequeno do meu conjunto de dados. Então eu vou remover. Certo? Eu quero ver só e nem quero trimestre. Vou remover. Então só vai ter mês e ano. Então tudo que eu fizer aqui, ó, imagina aí os imóveis mais antigos, se eles têm aí uma nota melhor ou não, a gente joga ela para cá. Ele está somando, eu não quero soma, eu vou vir por aqui, né? Resumir valores como média. Formatar células como número. E está aí. Imóveis mais antigos, de 2018, 2008, está tendo 93 de média. 2009, 90. 2010. Então, provavelmente, não existe muita relação, não. Você teria que fazer estudo estatístico para isso. Só dizendo a vocês que imóveis antigos, cadastrados há muito tempo, não necessariamente tem notas boas. Por quê? Isso aqui considerando que foi até 2015, né? Você vê que 2008 teve uma nota melhor do que 2009. Né? Os imóveis que são cadastrados em 2009 têm uma nota mais baixa. Mas você tem imóvel de 2015 que é melhor ainda também. Né? Aparentemente, parece que os imóveis antigos têm médias melhores, o cara talvez tenha mais experiência, né?
e tudo mais. É tanto que se você olhar o número de avaliações aqui, ó, é um fato interessante. Formatar geral. É que às vezes imóveis antigos pararam de ser alugados. Né? Você vê muitos imóveis aqui, os anos mais que vieram depois. Por quê? Porque o aplicativo ficou mais conhecido, né? Foi ficando mais conhecido e teve um boom aqui. Né? Eu vou remover esse campo, saiu minha tabela dinâmica. Galera, além disso eu tenho também os filtros. Eu vou voltar para esse para ficar mais fácil. E quando eu clico aqui, o que é que seria o filtro? Eu quero fazer consulta nisso aqui por algum outro campo. Por exemplo, eu posso botar aquele tipo de propriedade aqui. Então veja que o tipo de propriedade ele não entrou aqui no meio. Ele veio para cá, eu vou filtrar esses valores. Ah, eu quero ver só por apartamento. Eu escolho apartamento aqui, dou OK, ele muda automaticamente. Eu escolho aqui Bed, Breakfast, tipo de propriedade. Boat, ou tudo, can be, o que você quiser. Ok. E eu posso também selecionar vários itens. Então eu posso dizer, eu quero apartamento, bed, boat, can be, isso daqui, castle, chalé, pronto, dá um ok. Ele já me deu uma média baseada, esse mesmo resultado baseado no que eu selecionei. Eu quero tudo. Ok, já volta. Então, gente, a tabela dinâmica é uma forma de você resumir valores de um conjunto de dados de forma dinâmica, sempre se atualizando. Sempre você tem que entender onde está os teus dados. O que é que vocês têm que ter cuidado? Por exemplo, se eu adiciono um conjunto, se eu adiciono um dado aqui, como eu já mostrei para vocês, (3476), bota aqui Queens e bota aqui, vou botar um valor bem alto, certo? Isso aqui não é erro, tá, gente? Veja que esse valor aqui da média não vai mudar a média de ninguém, ó. Foi até do Queens, né, ó? A média do Queens continua, deixa eu ver, foi Queens, espaço inteiro, pronto. A média do Queens continua mesmo. Queens, espaço inteiro. Deveria ter aumentado. Ah, Tiago, atualiza a tabela dinâmica. Atualizei. Cadê? Por quê? A fonte de dados é até aqui. Se você voltar na tabela dinâmica, analisar a tabela dinâmica, alterar a fonte de dados, quando você clicar em alterar a fonte de dados, ele vai dizer, ó, seu conjunto de dados está na planilha dados hospedagem, de A1 até A30476. Ou seja, ele está aqui até aqui. Então ele não pega esse dado. Então você teria que vir aqui, análise de tabela dinâmica, alterar a fonte de dados e botar um set aqui. Toda vez. Aí você mudou seu conjunto de dados. Aí você vem atualizar. Deixa eu ver se ele atualiza tudo aqui. E ainda não pegou, né? Deixa eu ver onde. Inclusive isso ainda é meio que um bug do Excel. Eu acredito que isso é um bug. Que mesmo assim ele não pegou. Você vem aqui, ó. Ele está pegando do 477 e ele não atualiza. Você teria que criar de novo. Se eu criar de novo essa mesma tabela dinâmica, ó, inserir tabela dinâmica desse conjunto de dados aqui. Aí ele vai pegar. Óbvio. E mandar fazer exatamente isso. Tipo de oferta. Tipo de propriedade, não, bairro. Quer ver?
espaço inteiro aqui, né? E isso é a média, né? Não, eu errei, não foi, gente? Isso é o valor, né? É o valor mesmo. É o valor mesmo. Eu botei diária por pessoa, tá errado. Tá errado ali. Mas às vezes dá esse bug mesmo no Excel. Ó, tá 149, porque eu botei em diária por pessoa. Esse valor é aqui. Desculpa. Mas agora, se você atualizar, ó, se você olhar para cá, ele não atualizou. Se você atualizar, aí ele vai atualizar aqui, né? Óbvio. Eu vou fazer novamente. Vou fazer novamente para vocês verem. Ó. Vou até tirar o valor. Tirei o valor. Certo? Eu tenho que atualizar. Ok. Atualizo. Ele atualizou, inclusive as duas. Certo? Atualizou. Eu vou botar aqui um valor de 150 e vou botar aqui um valor de 300. Se eu mandar atualizar, cadê? Certo? Nada atualizado. Onde está a fonte de dados aqui? Vai até 30477. Ele teria que ir até 30478. Dar um OK e mandar atualizar. Tá aí, ó. Queens 149. Agora eu vou vir para cá. Eu esqueci de botar espaço inteiro aqui, Queens. Pronto. Vou botar mais uma vez, né? Queens, espaço inteiro. Tá 500 aqui. Veja. Mais uma vez. Fonte de dados está onde? Até o 78. Ele vai pegar até aqui, ó. Queens, espaço inteiro, 150 e 300. Ele não vai pegar esse 500. Certo? Por mais que você mande atualizar todas as tabelas dinâmicas, ele atualizou bem pouquinho aqui, ó, 149,57. Ó. É tanto que aqui ainda está o valor antigo. Atualizar tudo, tá vendo? Não mudou. Essa tabela dinâmica aqui, qual é a fonte dela? Até o 78. Essa tabela dinâmica aqui, qual é a fonte dela? Até o 77. Se eu botar aqui até o 78 e der um OK, ele já atualizou. Aí você me diz, Thiago, mas tu inseriu um dado novo, foi o 500 aqui, ele não vai pegar, porque o 500 está no H, ele está indo até aqui só. Ele está indo até aqui. Só está pegando esse conjunto de dados aí. Ó. Perfeito? Ele não está pegando esse camarada aqui. Então, o que é que eu teria que fazer? Alterar a fonte de dados. Perceba, toda vez isso. Aí eu teria que botar 79 aqui. Ok. Aí ele alterou aqui, melhorou. Tá vendo? Aqui continua o mesmo. Alterar a fonte de dados. Alterar a fonte de dados. Mudou. O problema que eu estou tendo é porque eu não estou trabalhando com tabela. Estou trabalhando com intervalo de dados. Esse aqui é um intervalo de dados. Quando eu trabalho com tabela dinâmica, e eu insiro, e eu prefiro inserir, inclusive, assim, ó, da tabela, dados hospedagens, que é essa mesma... Quem é dados hospedagem, galera? É esse aqui, ó. É o nome dessa tabela. Então, quando eu faço isso, ó, inserir, tá, a tabela, dados hospedagem numa nova planilha, ok? Fazer a mesma coisa, tipo de oferta, bairro e as notas e os valores das diárias. Eu quero isso aqui, média, então eu vou resumir como média, certo? Isso aqui eu quero
formatar células, número. Isso aqui eu quero formatar células, moeda. Isso vai formatar de 1. Mesma coisa que a gente tinha. Qual é a diferença? Tá aqui, ó. Uma das diferenças, né? Se eu adicionar aqui que ele teve uma nota 100, Queens, espaço inteiro, teve um 100. Quando eu atualizo, ele já atualiza. Por quê? Alterar a fonte de dados. Quando eu olho para alterar a fonte de dados, é a tabela dados à hospedagem. E a tabela de dados à hospedagem, lembra do que eu falei no início da aula? Quando eu coloco qualquer informação nova aqui, ele já, se eu botar uma outra nota aqui, 80, ele já insere esses dados, esse registro, na tabela. Certo? Beleza, galera? Então, pessoal, hoje é isso aí, tá? Eu vou pedir para que vocês atualizem os exercícios de vocês. Vou postar essa aula e já vou botar uma atividade nova para vocês fazerem. Veja que a atividade da semana 9, que é a atividade 4, algumas pessoas estavam dizendo que não é o que foi a mais recente, é uma revisão. É uma revisão de exercícios, tá? São uso de fórmulas e tudo mais. É uma revisão que você faz com essas aulas até às 6. Né? É mais para prática mesmo e tudo mais. Eu vou ter uma aula que eu vou resolver essa lista de exercícios para vocês, certo? Mas na semana 10 vai ser essa aula de hoje e uma atividade relacionada com tabelas dinâmicas, certo? Eu ainda tenho alguns conceitos aqui para falar de tabela dinâmica, que é o conceito de, quando eu clico aqui, segmentação, que aí eu já vou pincelar agora, mas é assunto da próxima aula. Segmentação em linha do tempo. Né? Eu vou só mostrar para vocês, se eu quiser inserir o que é uma segmentação. Eu posso, por exemplo, criar aqui, ó, eu não botei um filtro, é parecido com a ideia desse filtro aqui, mas eu quero segmentar esses resultados aqui por número de quartos no local. Então ele cria esse menuzinho e aí você seleciona quantos quartos você quer, lugares com 16 quartos, qual é a média de preço do local, lugares com 10. Parece com a ideia de filtro, mas você está segmentando o resultado. O filtro está fazendo uma consulta. E eu posso marcar vários também, seleção múltipla, do jeito que eu quiser. Certo? Vou também mostrar para vocês que eu posso inserir linha de tempo. No caso aqui, inserir linha de tempo, ele vai pedir a única coisa que eu tenho de tempo, que é a data. Ok, olha que bacana. Ele me cria esse menu, onde eu posso verificar esses mesmos resultados. Veja que essa segmentação vai estar ligada a essa tabela dinâmica. Assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Essa linha de tempo e segmentação é assunto da próxima aula. Ó, você marca aqui julho de 2015. Ele me traz esse resultado aqui, relacionado com todos os imóveis que foram cadastrados em julho de 2015. Eu quero julho e agosto. Eu quero de julho a dezembro, eu quero por trimestre, eu quero por dia, eu quero por mês, eu quero por ano. Então 2008, eu quero esse resultado aqui em 2008. Ou seja, ele está indo aqui nesses dados, está pegando só quem é 2008, quem foi cadastrado em 2008 e está me dando essa resposta. Eu quero só 2009, só 2010, só 2011, só 2012. Perfeito? Então, galera, é isso aí. Tá? Vou salvar também esse camarada aqui.
Vou já salvar como A11, que a gente vai trabalhar em cima dele, porque eu vou trabalhar com tabelas, tá? Perfeito? Então, próxima semana eu vou botar essa aula gravada e já postar uma atividade nova e vocês fiquem atualizados aí. Beleza? Vou finalizar aqui. Um pouco extensa hoje, mas até porque a gente, na aula passada a gente não teve, né? Mas tudo bem. Se alguém tiver dúvida, posso finalizar então, né? Então, galera, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Fui!